Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e venho te convidar para assistir o meu podcast, Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Uma conversa descolada, muitas vezes de assuntos sérios, uma resenha onde abordaremos diversos temas com pessoas comuns, às vezes famosas, mas sempre formadores de opinião. O objetivo da visão de um médico é comunicar, entreter, engajar e despertar um movimento de conhecimento nas mídias digitais, aflorando o pensamento crítico na busca de soluções em diversas áreas. Nesse contexto, vamos conhecer pessoas e realidades. O objetivo nessa visão de um médico é comunicar, entreter, engajar e despertar um movimento e um conhecimento nas mídias digitais, aflorando esse pensamento crítico na busca de soluções em diversas áreas. Nesse contexto, vamos conhecer pessoas e realidades. Saiba o que toca nos partos e cirurgias e fique por dentro das tendências de pensamento através das indicações de leitura. O quadro Consulta Rápida proporciona conhecer um pouco mais dos nossos convidados. Seja bem-vindo ao Papo de Médico, o seu podcast semanal. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui em mais um programa Papo de Médico. Eu estou bem satisfeito pelo aceite do convite de uma pessoa que é formadora de opinião, né, professor e conhecedor numa área específica da medicina, da ginecologia e obstetrícia, que é o professor Mauro Romero Leal Passos. O professor Mauro tem 68 anos, casado com a Renata Varela, pai da Mariana, do Felipe, da Paula, da Carolina e do Gabriel. É formado há 41 anos pela Faculdade de Medicina de Teresópolis. Por isso ele é médico e professor. Mestre em ginecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em microbiologia pela Universidade Federal do Rio também, do Rio de Janeiro, e professor da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro também. Ele é fundador e primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, hoje, infecções sexualmente transmissíveis. Bem-vindo, professor Mauro. Estou feliz de você estar aqui com a gente, ter aberto aí um tempo nessa tua vinda para cá, para o Amazonas, para Manaus, e proporcionar para a gente conhecimento a respeito das infecções sexualmente transmissíveis e principalmente desse problema de saúde pública, esse agravo em saúde que é a sífilis hoje no nosso país. Eu deixo a palavra com o senhor para o senhor trazer para a gente aí esse primeiro momento de vinda e não posso deixar de reiterar a satisfação de estar recebendo o senhor. Ô, meu amigo Leonardo, muito obrigado pela essa sua generosidade, confiança do seu belo trabalho, da bela estrutura, da bela equipe. Parabéns, eu fico muito feliz de estar aproveitando, né, essa minha vinda aqui para discutir sobre um dos temas extremamente necessários para a saúde pública do Brasil, posso dizer também do mundo. No decorrer do nosso papo, muitas das vezes a gente acha que o Brasil é o fim do mundo, tudo de ruim está aqui. Nós temos coisas muito ruins, sim, precisamos melhorar, temos condições de melhorar, mas eu acredito, Leonardo, que algo mais está ocorrendo também no mundo, porque a sífilis, que é uma doença milenar, já se descobriu doenças aí, já se descobriu ossos. Recentemente eu li um artigo de uns professores da USP, por exemplo, com um sítio arqueológico em Minas Gerais, com ossos, com ossada de mandíbula, com dente em amora, típico de sífilis congênita, em ossos com mais de 9.000 anos. Então é uma doença. E no Brasil nós temos uma situação que está muito grave. Por quê? Porque tem um volume muito grande. Vamos discutir aqui as possibilidades do que está se passando, mas a sífilis congênita, que é a transmissão da bactéria causadora da sífilis, que é uma bactéria bem estabilizada na natureza, que é o treponema pálido, que tem música, que tem peça, que tem livro, poesia, o que imaginar de coisas tem sobre sífilis. E
esse treponema passa, contamina o bebê, pode matar o bebê dentro da barriga da mãe, pode deixar nascer o bebê vivo, sem lesão e até com lesão e matar tempos depois. Isso tudo num contexto hoje, 2023, que nós temos como fazer o diagnóstico, simples, barato, rápido. Nós temos como fazer o tratamento, simples, barato, rápido, efetivo. Não tem até hoje um relato científico de treponema resistente à penicilina. Ainda hoje? E temos um volume absurdamente grande. Agora, nós estamos aqui em Manaus. Eu pretendo visitar ainda hoje ou amanhã uma maternidade para entrevistar uma mãe que teve um filho com sífilis. Eu não tenho dúvida que hoje em Manaus, que hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Niterói, tem uma maternidade com uma criança, com 2, com 3. Tem maternidade, Leonardo, na Baixada Fluminense. Acredite se quiser, tá? Inclusive você que está ouvindo aí, acredite se quiser. Que tem 5, 6, 10 gestantes com sífilis, transmitindo sífilis. Tem maternidade, provavelmente, ainda hoje no Brasil, que não tem vaga para entrar uma gestante porque não tem vaga na UTI, porque está ocupado. Caramba! A situação, né? Caramba! A gente, hoje, agora, nesse exato momento, quantas centenas de pessoas estão sendo submetidas a uma cirurgia robótica, colocando um stent que vai não sei aonde, que custa um material, custa 50, 100 mil reais. Eu guardei um momento do programa até para a gente falar sobre alguns conceitos que estão relacionados a isso, né? Porque hoje, por exemplo, se à vista, né, o que é um país desenvolvido, o que é um país de primeiro mundo, né, e a gente vê que é um problema de saúde pública em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, existe uma cadeia de transmissão que é suscetível e é conhecida. Sim. E é um problema realmente que a gente vai estar discutindo aqui. E buscando essas nuances, necessário. Né? Buscando essas nuances. E uma coisa que eu já quero começar, sífilis congênita é uma qualidade de pré-natal. Sífilis congênita, senhor secretário, senhor prefeito, governador, ministro, hoje em dia ministra, presidente, é prevaricação. Não tenho medo de falar. E o que é prevaricação? Prevaricação é quando existe um problema, é conhecido esse problema, tem a solução e o gestor público não resolve. Sífilis congênita, sabemos tudo. Tá claro? Sífilis congênita, um teste treponêmico e um teste não treponêmico. Sífilis congênita, 2 ampolas de penicilina G-benzatina ou 6 ampolas, dependendo da classificação clínica. E não é caro. E isso não é resolvido. E eu vou acrescentar, Leonardo, e, poxa, parabéns pela essa sua estrutura. Eu estou encantado, pessoal. Uma estrutura, uma equipe que o Leonardo montou para não um tema, né? Não é esse tema. É o programa como um todo. Trago até uma filha para ver como é que a gente está, né? Extremamente necessário e importante, não para Manaus, e sim para o Brasil inteiro, e sim para quem entende português, essa estrutura, dizer o quão é necessário
falar, embora o programa seja Papo de Médico, o Papo de Médico aqui eu entendo que vai alcançar a Esse é o população objetivo. como um todo. Estudantes de medicina, colegas formados, recém-formados, população em geral. Enfermeiros, gestores públicos. Então, mais uma coisa para dizer. Da mesma maneira, Léo. Não sei se o pessoal chama Léo aqui. E chama Gobira, chama Leonardo, chama Léo. Já teve a companheira aqui que chamou de amor, né? É, amor. Bem, né, amor? É importante também que nesse movimento, nessa necessidade de falar, Leonardo, isso aí serve muito para os pediatras. Serve muito para os ginecos, para os obstetras, para os médicos em geral. Da mesma maneira que nós temos que ter toda a força e energia para diagnosticar sífilis em quem tem, infelizmente, em algumas situações, se coloca sífilis em quem não tem. Como assim, doutor? O exame para sífilis, ele pode ficar positivo a vida toda. Ele fez um tratamento. Se o colega não conversa, não tem a planilha, não tem o prontuário, a gestante ou o paciente às vezes não fala. Já tratei. Já tratou, mas seu exame é positivo. Olha, não dá para ver, mas eu tenho uma cicatrizinha aqui. Fica marcado o resto da vida. Tá sangrando? Não. Tá infectado? Não, é uma cicatriz. Professor, tem que aproveitar para falar isso, porque uma vez eu vi o senhor falando. Botaram o asfalto na rua. Passou o trator no asfalto fresco. E marcou lá o pneu no asfalto fresco. Um dia eu só dei esse exemplo. Não significa que o trator ainda tá lá passando no asfalto. Né? Então é importante que se diga isso. E outra coisa, que você já deve ter abordado isso em N programas aqui nos outros e vai falar ainda. Medicina como no amor, tem uma frase bonita aí dos franceses, né? Medicina como no amor, nem jamais, nem toujours. Nem sempre, nem nunca. Não pode ser 8, não pode ser 80. Fica no meio termo, né? Muitas vezes você tem uma doença e o exame dá negativo. Colheu errado, o teste não está bom, colheu numa fase que ainda não tinha multiplicação. E outras vezes você não tem a doença e tem o exame positivo. Então, tudo isso você tem que saber lidar. E para sífilis, como para tuberculose, aprendi. Hanseníase, artrite reumatoide, algumas outras doenças que o mundo tem, que o ser humano tem, que enganam muito. Sífilis é uma das doenças que mais engana. Se você hoje abrir um livro de cardiologia, de oftalmologia, de pediatria, de ortopedia, de pneumologia. Tem manifestação dessa doença tem uma manifestação de sífilis lá, que pode acometer. E mais, a sífilis é uma doença que, embora a transmissibilidade dela seja maior, como a Covid, nós vimos isso, como a AIDS, como o HIV, tem uma época que você está proliferando mais, saindo mais bactéria, vírus, fungo ou um protozoário, tem época que ele se retrai e faz um quadro tardio. Então, tem que pensar sifiliticamente. Sempre. Tem uma situação, por exemplo, sífilis tardia, que até o exame está negativo. Se você buscar, e eu estou vendo aqui uns livros muito bonitos, por sinal, se você abrir uma tabela, você pode ter cancro duro com exame negativo e sífilis tardia com exame negativo. Como assim, doutor? Passou a oportunidade. Então você tem que ter o faro. O faro. O americano, né, a terminologia em inglês fala muito do feeling, de uma sensibilidade a mais, porém, com um cuidado muito importante de você não
deixar de diagnosticar uma sífilis em quem tem e também de colocar sífilis em quem não tem. Por que eu falo muito disso? Porque a sífilis é a doença mais imitadora. Ela passa por todas as outras. E outra coisa que é pouco explorado, sabe, Leonardo? Mas cada vez mais eu sinto a necessidade de falar sobre isso, porque a gente está nessa coisa de transmissão, de celular, hoje podcast, TikTok, Instagram, mas a gente está perdendo também a oportunidade de conversar com as pessoas, de perguntar, de entender o que representa para a mente da pessoa ter diabetes, ter hipertensão, ter um herpes genital, ter sífilis, ter HIV. Muitas das vezes você atende um paciente com HIV, ele não fala nada. Se você não perguntar aquela coisa clássica da propedêutica, por que o senhor vem aqui? Quem que o senhor me encaminhou? Qual é a sua queixa principal? A história da doença atual? Como é que foi? Tomou remédio? História patológica pregada? O senhor tem alguma situação? O senhor tem algum exame? O paciente não chega falando para você. Se você não direcionar, abordar, né? Ele não chega falando. A conversa traz o esclarecimento. E aí eu fico imaginando o que pode ser para uma pessoa, estou vendo aqui tua filha, bem jovem, um adolescente. O que é para um adolescente? Eu ainda não tive esse papo. Estou buscando nascer com sífilis e entender, conhecer que a mãe dela passou sífilis. O que deve ser isso na cabeça de uma filha, de uma criança? Minha mãe me passou sífilis. Ela não gostava de mim, ela saía com todo mundo, foi meu pai. Da onde veio? O que deve ser para a mente de uma pessoa? Complexo, né? Conviver com uma cicatriz. Quando você for fazer um exame, muitas das vezes, e tem empresas, por exemplo, semana passada atendi uma colega nossa para o concurso para a área militar. Eles pedem VDRL, eles pedem exames de HIV, hepatite B e C, pede preventivo. Aí ela veio lá com uma neoplasia intraepitelial de baixo grau e ela desesperada, Mauro, mas como é que eu vou apresentar isso lá? Será que eles vão me reprovar? Será que eles vão? Eu não sei o que passa lá na cabeça do capitão, do major, que vai entrevistá-la, vê lá VDRL positivo. Eu não sei o que vai passar. Mas para ela... foi impactante. Pode ser muito impactante. Você imagina... Você vai namorar, vai casar, aí faz o seu pré-nupcial e vem lá, positivo para sífilis. Imagina isso, Léo. Não sei se você já passou isso na vida, você imagina isso. Ter lá o seu exame, mas como assim você... positivo para sífilis? Eu estou há 6 meses querendo, né, ter relação com você e você enrola daqui, fala dali, agora não, e você tem um exame para sífilis. Esse exame, Léo, pode realmente ser uma sífilis pega tratada, como pode ser um falso positivo, um fator reumatoide, um fator mínimo no VDRL. Então, até você explicar. E o pior, pessoal, colega, de médico para médico, papo de médico. Aprofunde, tente saber bem do exame, passe a limpo, converse com o laboratório, peça uma assessoria, porque esse VDRL, esse RPR 1/2, esse teste de quimioluminescência com índice de 1, de 2, de 4, quimioluminescência, isso é outro programa,
que é um teste automatizado, que ele tem uma especificidade muito grande, mas ele erra. Ele erra porque ele pode ser reagente acima de 1. Normalmente, a quimiluminescência é um teste automatizado, diferente do VDRL, que é individual, que é manual. Você tem que fazer 50 testes, o laboratório tem que ficar 50 placas, ou pegar o sangue, jogar numa máquina e fazer quimiluminescência, que ele faz glicose, hepatite, faz um monte de coisas ali. Um banco de sangue, hoje em dia, em Manaus, no Brasil, ele pega o sangue e faz numa tacada só. Hepatite B, hepatite C, HTLV, Chagas, sífilis e HIV. Uma quimiluminescência com índice 2, esse sangue vai ser descartado. E pode ser um falso positivo. Então, além de ser um problema sério, começando na sua apresentação, é uma situação que está ocorrendo, Leonardo, no mundo inteiro. Então não é só de país em desenvolvimento. Aqui está mais. Por quê? Porque a saúde pública aqui está mais negligente. Se nós temos um SUS, que é uma... Eu sou um fanático pelo SUS. Eu sou um fanático pelo SUS. Mas ele, muitas das vezes, em DST, ele deixa a desejar. A gente não vê propagandas hoje, campanhas, nos órgãos de mídia que tem grande acessibilidade, que o governo poderia já estar implementando. E a imprensa também. A gente não vê, né? A gente não vê a imprensa fazendo o papel dela, a gente não vê os governos fazendo. Preconceito? Né? Aí, professor, eu quero trazer isso para o senhor. Qual é o seu pensamento trabalhando com essa vertente da doença infecciosa, que é a infecção sexualmente transmissível? É bom a gente esclarecer, porque tem pessoas também nos assistindo que são os nossos pacientes, né? Então a gente está falando de uma doença que é um problema de saúde pública, que é a sífilis, que se caracteriza num estágio primário por a presença ou não de sinais e sintomas, como o senhor já bem falou, a presença de úlceras genitais, né, que podem estar nos órgãos sexuais da mulher ou do homem, e que é dita sífilis primária, também fora, na língua, na boca. Que não deixa de ser um órgão genital. Né? Tem até uma brincadeira, boca, órgão genital que os antigos usavam para falar. Mas não é novo, tá? Usar o corpo como sexo é muito normal. Antigo, né? É dos primórdios. Então, a gente, para definir aqui a conversa que a gente está tendo, a gente está trazendo as infecções sexualmente transmissíveis, antes ditas doenças, né? Houve essa nomenclatura atualizada. Por quê? Porque há a situação em que há o sinal e sintoma e há a situação em que muitas vezes não há o sinal e sintoma, como o senhor já bem falou, né? E dentro desse paradigma das úlceras genitais, a gente tem a sífilis hoje no Brasil como um problema de saúde pública que denota o subdesenvolvimento de um povo, porque, como o senhor bem disse, existem políticas públicas que poderiam estar sendo utilizadas, o tratamento é conhecido, a bactéria é conhecida, as fases da sífilis são conhecidas. Então, há uma inquietude, né, professor? O senhor fala numa palestra do senhor que eu assisti há pouco tempo, lá em Petrópolis, há uns anos atrás, e o senhor fala da inquietude de nós, médicos, temos que ter com esse problema, né? Porque a gente fica inquieto, a gente fica inquieto, porque esse sofrimento, ele pode ser evitável. O senhor acabou de falar da parte psicológica, né? Um adolescente, uma criança, sabendo que traz a sífilis congênita, né? Veio da mãe, pode ter vindo do pai. E ainda tem uma coisa importante. No outro dia eu estava conversando em Niterói, e aí um colega falou, porra, Maurinho, você está falando muito de sífilis, cara. Eu falei, não, eu fui um lutador, fiz a marcha da vacina em Copacabana para ter a vacinação contra HPV, que foi um contraponto da guerra da vacina lá no início de Oswaldo Cruz. Nós fizemos a luta para ter vacina contra HPV. Eu já tive o apelido de Mauro Gonorré em Niterói, porque andava com microscópio. E estou aproveitando o momento da sífilis, porque está muito sério. Ah, mas eu sou cirurgião de cabeça e pescoço.
e não vejo isso e Será tal. que não vê, professor? Não diagnostica, né? Calma. Ele é cirurgião, né? Não faz só chega para ele a complicação de câncer e tal. Eu falei, tá bom. E aí me lembrei, Leonardo, de um trabalho, eu estava montando os slides, nem falava isso nas minhas aulas, passei a falar. Hoje eu vou mostrar no CRM, daqui na Associação de Gineco, vou mostrar esse slide. Falei, tá bom, você não tem nada a ver com isso. Você sabe, fulano, quantas bolsas de sangue em cada 100 são descartadas por uma situação chamada de inaptidão sorológica? Você sabe, quando você opera, você passa sangue. Quando o cardiologista opera, passa sangue. Nos acidentes, passa sangue. Volta e meia, provavelmente aqui em Manaus também, você tem campanhas de doação de sangue. São frequentes. Né? Porque tem N situações. A gente tem a Fundação Hemoan aqui, que é uma referência. De doenças de sangue, de gestante, né? que no parto perde sangue, cesariano. Aí ele ficou meio assim. Falei, então tá, eu vou te dizer o seguinte. Depende da região. Mas esse trabalho que eu tenho em mãos para te mandar, logo mais, me diz, num hospital do Exército, que 7 em cada 100 bolsas são descartadas. Aí ele ficou meio assim. Então, quando a nossa Unimed paga uma bolsa de sangue, porque era numa situação, a nossa Unimed paga mais caro. Por quê? Porque o banco de sangue tem que fazer a triagem, tem que ter gente, tem que ter a casa, tem que ter a luz, tem que ter a geladeira, tem que ter o exame. Isso é custo operacional. Bolsa, e joga fora. Então, nós pagamos mais caro. Sem contar com o fato que nós vamos precisar de mais bolsas de sangue para necessidade. E você sabe qual é a porcentagem da sífilis? Minto, eu não perguntei a porcentagem. Eu falei, e você sabe, entre essas doenças, Chagas, HTLV, hepatite B, hepatite C, HIV e C, qual que tem mais? Aí ele falou, deve ser o HIV. Eu falei, não, 60% é sífilis. Ele falou, porra, Maurinho. Cara, me perdoe, eu vou para casa e vou repensar. Cirurgião de cabeça e pescoço. O colega. Então, quer dizer, quando você, que é cirurgião de cabeça e pescoço, que é um pneumologista, que é um ortopedista, está falando, o que eu tenho a ver num programa do Leonardo de sífilis? Você tem a ver que quando você passa o sangue, você está, primeiro, correndo um risco, porque o exame pode dar negativo e está num processo ainda de incubação. Está num processo de exame, como você bem falou. Na fase de úlcera do cancro duro, pelo menos 20% tem teste sorológico não reator. Se o cara tiver com uma lesão e coletar sangue, você pode jogar numa criança, numa mãe, numa avó, uma bactéria. Outra situação que pode não ser comum. Eu não consegui ainda fazer esse estudo. Mas há 2 meses me veio um caso de uma colega que me ligou, uma colega ela é hematologista, que estava com um jovem de 20 e poucos anos, internado, com linfoma refratário a tudo quanto é tratamento, só tinha uma saída, um transplante halogênico. Uhum. E aí se conseguiu identificar uma pessoa, era uma irmã. E quando foi fazer o pré-operatório para coletar o material, essa irmã estava com 1 para 256
Isso foi em fevereiro, abril, março mais ou menos, e ela tinha tido neném em novembro Nossa. do ano passado, com exames negativos, com história anterior de negativo. Tinha feito o exame no marido, no parceiro, negativo. Sabe, uma situação horrorosa de quem ela pegou, como é que foi. Aí eu chamei o casal e comecei a fazer, refiz o exame. E ela com medo de fazer a transfusão. Nós começamos logo com penicilina. E aí eu chamei e ele falou, doutor, eu não saí com ninguém. Ela, doutor, eu não saí com ninguém. Será que ela recebeu sangue nesse parto aí? Não. Ele me mostrou uma tatuagem com o nome da filha. Nossa. Dias depois do parto. E ele notou que era um estúdio lá no bairro, no município dele, ao redor do Rio de Janeiro, que as pessoas tinham outros tatuadores que pegava agulha, que pegava isso, ele notou isso. Mas como era um estúdio bem conhecido... Ele imaginou que fosse um bom padrão, né? Mas ele me notou isso. Ele me falou isso. Então, eu não sei. Quando você vai olhar nos livros de medicina, você vê tatuagem. Hoje, você pode dizer que corre um risco, talvez. Hoje, se você despira uma pessoa no shopping, vamos pegar o shopping mais chique de Manaus e botar 100 pessoas despidas, talvez você ache tatuagem mais da metade das pessoas. Certamente. E que não era há 30 anos, quando você formou, quando eu formei, talvez não fosse, talvez fosse tatuagem, coisa de bandido, de miliciano, de baixo nível, isso e aquilo. Hoje não. Doutor, professor, titular, cardiologista, governador, juiz, tem tatuagem. Eu não sei dessa possibilidade, qual é a frequência. Porque, mas a tinta inibe? Não sei. A gente não precisava pesquisar melhor isso e até fiscalizar melhor isso, né? Então, quer dizer, você tem olha onde eu fiz até um editorial para o Jornal Brasileiro de DST, que é um periódico científico que eu fundei em 1998, uma coisa linda, aberto, que é o Jornal Brasileiro de DST, que já vi mais de 10 mil casos de sífilis, eu nunca tinha passado por isso. E esse jovem, me pergunta o que aconteceu com esse jovem. Me pergunta. O que aconteceu? Ele morreu antes do transplante. Nossa. Porque nessa demora, existe uma legislação que não permitia nessa demora, né, do transplante, de fazer o exame na irmã, ele complicou. Nossa. E morreu. Eu não sei se ele morreu da leucemia ou se ele morreu porque atrasou 3 a 4 semanas o transplante. Eu não sei. Eu estou para investigar, estou passando tempo para chamar essa família de novo, para conversar. Mas eu não sei o que se passa na cabeça da irmã, por exemplo, essa coisa de... E ele me falou, doutor, eu não saí com ninguém. E ela, doutor, eu não saí com ninguém. E aí tem o lance da tatuagem. Será? Não sei, não posso afirmar. Tá claro? Mas o que eu posso afirmar é que o menino de 24 anos no Rio de Janeiro, internado no hospital de padrão no Rio de Janeiro, com compatibilidade, atrasou o transplante e ele veio a falecer. Então, que doença! Será que isso não existe em outras situações? Eu não sei. Será que isso é um fato isolado no Rio de Janeiro, em Niterói? Então, a sífilis é uma doença muito enganadora. A frequência no mundo todo cresceu. E hoje em dia, pessoal, é fácil pegar aqui o tirador de onda,
o mentiroso. Você pega o celular, vai no Google e digita sífilis em inglês, em Japão, em Canadá, em Londres, em Vancouver, e você vai ver que nesses países todos têm. Porém, e eu aqui já aproveito mais uma vez para te agradecer essa oportunidade. No Brasil está demais. A gente repara isso, principalmente uma década para cá. Vários colegas cardiologistas, pneumo, clínico, me liga e fala, Maurinho, eu agora entendo a sua... Aqui em Manaus, os pediatras e os obstetras sabem, é uma epidemia, professor. Sim, mas era mais fácil você falar com obstetra, com gineco, com pediatra, com uro, mas você vê no consultório de um cardiologista sífilis com a frequência que está tendo, caramba, tem algo errado. Vai fazer pré-operatório de uma cirurgia ortopédica. Cirurgia plástica. E vem o VDRL. Positivo. Aí você tem que passar limpo. Professor, eu vou pedir o senhor a licença, que a gente tem alguns momentos aqui que a gente dá uma respirada. Opa, tô aqui. Aí eu trago alguns pensamentos, né, que hoje vão coadunar bastante para o problema das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a abordagem da sífilis congênita, que é por isso que o senhor está aqui com a gente, conhecedor amplo do assunto. E a gente vem trazer um pensamento que eu gosto sempre de suscitar nas pessoas, porque daqui a pouco a gente vai falar de prevenção. Então, as pessoas precisam ouvir que a gente precisa ter na sociedade uma certa disciplina. E vamos estar aqui falando do uso do preservativo, da camisinha. E eu trago o pensamento, o gancho, que é uma palavra que eu gosto de utilizar aqui. Esse programa, às vezes, meus filhos brincam comigo que tinha que se chamar gancho. Gancho que a gente pega realmente durante o papo, durante o podcast. E um pensamento do filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim: como eu digo sempre em vários lugares, a disciplina é a organização da liberdade. Quanto mais disciplinada ou disciplinado você e eu formos, mais livres nós vamos ser, porque nós vamos ter mais tempo para as coisas que de fato têm sentido. Professor, é o gancho para a gente falar que o uso do preservativo é primordial, independente do pensamento libertário, pensamento de liberdade ou de libertinagem no ato sexual. O uso do preservativo ainda é, inconteste, a melhor forma de prevenir a transmissão, né, professor? Uma delas. O que o senhor pode trazer para a gente? É uma questão antiga, difícil, não é uma coisa simples, né? Hoje nós temos preservativo disponibilizado em qualquer unidade básica de saúde. Eu já tive sérios problemas de falar de camisinha. Leonardo, eu já tive quase um processo na universidade porque eu distribuía camisinha no campus. Hoje em dia, tá em tudo quanto é lugar. Você vai no shopping, você vai em tudo quanto é lugar, você tem. Vai na rave, você tem. Porém, olha, pessoal, se existe uma coisa que um padre já estuda mais, né? Já tem um estudo melhor nisso, mas o pediatra, o arquiteto, o engenheiro, o técnico de som, o médico, deveria valorizar muito filosofia. Cada vez mais eu vejo quão é importante estudar e valorizar, porque é a filosofia do seu trabalho. Ordena pensamentos. Qual é a filosofia do bandido? Roubar, pô. Você não pode exigir de um bandido que ele seja centrado, que ele fale a verdade. Tem uns que já arquitetam como profissão. Então, quer dizer, é filosofia. Você tem que estudar aquela situação para perceber que você também tem que fazer o trabalho bem feito e contínuo. Muitas das vezes você usa o preservativo na primeira vez e não usa na segunda. Ah, mas eu já saí com essa pessoa 10 vezes, então eu não preciso mais. E a forma de usar? E a forma de usar. Aquele só na glande, só na cabeça. Ou então,
namora, beija, chupa, aí na hora que vai gozar, bota a camisinha. E outra coisa, por que a gente não valoriza, mulher, o preservativo feminino? Que é uma escolha também. Que é uma escolha. Uma vez eu estava no Congresso Mundial de AIDS na África, em Durban, e tinha aquela coisa de ter muito estupro, né? O pessoal ficava com medo ali, foi uma época difícil, e também tem o estigma de achar que o povo pobre, mas tem sim um volume maior de estupro em algumas cidades do mundo. Você vê em alguns países do mundo, só o homem que pode tomar iniciativa, a mulher não pode, isso e aquilo, mulher não pode isso, não pode aquilo. O homem, se ele quiser transar, a mulher tem que ceder. E colegas saíam de casa já com camisinha. Já saía de casa. E é raro, olha, eu tenho camisinha disponibilizada no nosso setor de DST na UF, que é outro papo que a gente pode falar também sobre esse estigma. Existe em Manaus um ambulatório de DST? Eu não conheço. Existe em São Paulo um ambulatório com uma placa de DST? Eu não conheço. Conheço de HIV, conheço de cosmetologia, dermatologia, pediatria, mas então isso também é uma forma de você subconscientemente estar passando preconceito também para a sociedade, diferente do nosso. Lá no setor de DST da UF tem uma placa na entrada do campus, setor de DST, e uma seta. E eu não deixo de receber paciente por causa disso. O pessoal vai, é tratado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é o preconceito também e o mau uso às vezes. Primeiro você começa e para sífilis, para DST também. Muita gente acha que gonorreia é só no genital. Tem gonorreia na boca também. Tem herpes na boca também. Ah, mas aqui ó, é uma afta, doutor. Às vezes é uma lesão de herpes. E aí não usa camisinha na boca. Não, a camisinha, ela é 2 alicerces. É que nem um prédio. Você não... Até pode ter um prédio com uma pilastra só. Normalmente tem 4, tem 5, pelo menos 3. Dificilmente uma só. Então a camisinha é um excelente alicerce. Agora, múltiplos parceiros. Mas múltiplos parceiros. Já aumenta o risco. A aplicação mal feita, aplicação na metade. Entendeu? E isso daí você tem que botar. E será a que camisinha. isso está sendo discutido com os nossos adolescentes, nas escolas? O governo está investindo nisso, o setor privado também? Não. Ó, sério problema nas escolas. Nós estamos tendo agora um governo que vai valorizar vacinação. Já de cara diz, vamos fazer campanhas, isso e aquilo. Se você olhar, outra coisa também importante, quer conhecer o presente? Quer entender o presente? Comece conhecendo o passado. Então você tem que ir atrás. O que aconteceu na primeira dose de vacinação contra HPV? Que o Brasil foi o maior percentual mundial. Ninguém... Não foi Canadá, não foi Austrália, não foi Nova Zelândia, não foi Suíça, não foi Noruega, foi Brasil na primeira dose. Porque a primeira dose foi dada em unidades básicas, tá? Na unidade médico de família e tal, e escola. E aí deu uma amplitude rápida. O que aconteceu? O ministro da Educação não conversava com o ministro da Saúde
O papo de vacinação de HPV entrou na escola, HPV, uma doença de transmissão sexual, não quiseram falar sobre sexualidade e foi abandonado. A segunda dose já caiu para 70%. Hoje em dia nós estamos com uma taxa geral de vacinação contra HPV abaixo de 60%. Isso é uma verdade. Falava-se na palestra, e eu acompanhei através dos meus filhos, minhas filhas, né? Falava-se numa palestra, por exemplo, que o HPV era o causador do câncer de colo de útero, mas não se falava que é uma DST. E que é o causador de câncer de pênis, de câncer de orofaringe, de câncer anal, de câncer de vulva, de câncer de vagina e, principalmente, que é uma das infecções mais prevalentes no mundo, verruga genital ou verruga anobucogenital, que é o condiloma acuminado. Tem muito mais condiloma acuminado, verruga genital, do que câncer. Certamente. E ele facilita, porque estou falando de verruga genital, pessoal, é uma verruga, então imagina assim, uma coisa cheia de papilas, e aquilo ali pode entrar mais fácil o treponema, o HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV, outras bactérias, Gardnerella, sífilis, cancro mole, gonorreia, clamídia. Então, o condiloma, ele ajuda porque ele aumenta muito a superfície de contato. E a vacinação contra HPV, e até hoje é minha briga, Leonardo. Você não imagina como eu luto isso com meus amigos e colegas. Posto nos grupos de WhatsApp. Fiz recentemente um vídeo, botei, poxa, depois eu te mando, que é um vídeo falando que os colegas ginecos, que os colegas da patologia do trato genital inferior e colposcopia ficam prendendo o assunto HPV a câncer de colo do útero. Ele é muito prevalente, ele mata muito, mas o HPV e a vacina também previne o câncer de ânus, o câncer de pênis. O HPV hoje, talvez, que mais mata e mata homens que vivem com HIV, é o câncer de orofaringe. Professor, a gente repara no senhor, assim, uma inquietude na forma que o senhor fala, porque é bem mais amplo essa problemática toda do que simplesmente a gente associar a uma infecção sexualmente transmissível, né? O senhor está falando aí do HPV, que abre portas para outras infecções também, né? E que torna... E o gasto, hein, professor? E o gasto que a sociedade tem com esses cânceres, já que não há essa prevenção, nem políticas públicas de saúde efetivas para combater tanto o HPV quanto a sífilis, né? Hoje à noite, lá na Associação Médica, eu vou mostrar um slide de um bebê que eu participei do atendimento, que o custo da planilha do SUS, o custo da planilha, não está contando capacidade instalada, não está contando o salário do médico, do diretor, da enfermeira, do assistente social, da limpeza. Só o custo de um caso de sífilis congênita de R$11 mil. Parece pouco, 11 mil. E será que a gente pode gastar isso tudo? Né? 11 mil num caso, isso daí que eu pedi, o diretor me deu a planilha do custo de medicamentos. Não está contando o berço, a UTI, não está contando o medicamento da planilha. Então, como você falou com custo, é muito importante. E outra situação que é importante esse seu programa, eu fico muito feliz e satisfeito, agradeço a generosidade e confiança para eu estar aqui, é que num tema DST, IST ou doença venérea, qualquer que seja o termo, você está passando conceitos filosóficos, você está passando contexto que vai além
de um exame de sangue e uma penicilina. Nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando que se uma pessoa, se um médico, se um enfermeiro, assistente social, consegue dialogar sobre sífilis, ele vai dialogar sobre HPV, sobre herpes, sobre hepatite B, sobre hepatite C, sobre N situações. Será que quando alguém entra... Quer ver outra doença que eu vejo também com muita frequência, que as pessoas não falam? Diabetes. Hipertensão arterial. Mas eu tenho a impressão, professor, que eles estão falando... Está se falando, está na moda, também tem um modismo. Está se falando bastante da síndrome plurimetabólica, de qualidade de vida, e não está se falando das doenças sexualmente transmissíveis. A gente repara isso, né? E aí eu trago um novo gancho aqui para a gente, nesse papo que a gente está tendo, que assim, a gente já tem essa acessibilidade, né? O diagnóstico e o tratamento, eles são gratuitos no serviço de saúde, né? O senhor falou tão bem do SUS, né? A terminologia infecções sexualmente transmissíveis, ela passou a ser dotada em substituição à DST, como o senhor falou, doença venérea, mas destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, como o senhor falou, e mesmo de ter ou não sinais e sintomas, né? Que se tratados adequadamente e a contento, gerariam um impacto em saúde e de economia muito grande, né? Pra gente. E avanço social, né? Porque aí não precisa investir em tratamento e você pode investir em milhões de pessoas que estão aí no índice de fome. Porque se uma pessoa, ela não é educada para sífilis, ela não é educada para gonorreia, ela acaba sendo educada para prevenção. Qual o melhor momento de prevenção? É diagnóstico precoce e tratamento precoce. Essas são as melhores formas de prevenção. E às vezes, não sei se você vai tocar nisso, mas às vezes eu abro um leque, consigo uma matéria no Fantástico, goste ou não da Globo, goste ou não de... Mas eu consigo entrar em capa de Folha de São Paulo com profilaxia pré-exposição para o HIV, por uma banalização de o pessoal ir, passa no posto, pega remédio e não faz o teste e acaba aumentando a chance de... Para que eu vou usar camisinha? Porque eu tenho medo da AIDS. Se eu estou tomando uma profilaxia que eu me protejo do HIV, eu acabo abrindo portas para hepatite B, hepatite C, gonorreia, clamídia. Então, um dia eu faço um programa de clamídia, porque nem médico às vezes sabe o que é clamídia. E é uma doença altamente prevalente. Uretrite, cervicite. Herpes, gonorreia e sífilis. Então, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, também hoje, no outro dia, eu estava conversando com um colega do Emílio Ribas e da USP sobre um caso de monkeypox, sobre uma situação, e eu falando com ele, ele falou: Maurinho, aumentou muito para mim aqui os casos de sífilis depois da PrEP. Não sei se você já fez esse programa, não, mas pode ser uma dica, trazer um colega daqui do Tropical, do serviço de infectologia, para discutir uma profilaxia pré e pós-exposição. A gente estava até conversando nos bastidores do programa, né? Pensa nisso. Eu quero trazer essa... pensando na monkeypox, mas eu quero trazer para o senhor, instigar o pensamento crítico com relação a esse momento do HIV hoje no Brasil. Como entender, professor, a diminuição da incidência e prevalência do HIV e essa explosão de sífilis? Na verdade, não diminuiu, não. Tanto, né? Não diminuiu, não. Mas em relação aos anos 90, a gente teve uma diminuição, mas está tendo uma nova situação, está tendo Mas muita será que as pessoas perderam um pouco o medo? Uma das coisas foi a profilaxia pré-exposição, que se banalizou. Que é bom, não estou aqui fazendo nada contra, não.
Mas eu tenho absoluta certeza que você tem que ter uma profilaxia pré-exposição, mas também ele continuar com o preservativo, porque ele vai, eu tenho paciente, e hoje em dia vai ser fácil. Hoje em dia, se a gente estivesse ao vivo aqui, imagina se a gente estivesse agora aqui numa Band, numa Globo, numa rádio aqui, o que ia entrar de gente no chat ali falando Sem dúvidas. que realmente eu faço PrEP, mas eu não uso camisinha, que eu faço PrEP, vou para a noite e transo com 10, com 9, com 8, com 5, ao mesmo tempo. Porque muitas das vezes no monkeypox que diminuiu, e eu vejo isso, eu pergunto, mas você não tem contato? Doutor, não sei nem se era homem ou se era mulher. Não sei nem se era branco ou se era preto. Não sei nem se tinha barba ou não tinha barba. Ah, o Mauro está banalizando. Não estou não, é preconceituoso, não sou não. Eu acho que a sexualidade é livre, eu topo, eu aceito. Porém, você tem que saber o seu risco. Se você dirige o seu carro na Ponta Negra, Sem o cinto de a segurança. 180 por hora, sem cinto de segurança, alcoolizado, você tem um risco maior, pô. Tá claro isso? Certamente. Então, eu tô como tem momentos, quer dizer, se você vai para uma situação dessa, eu sou favorável. E outra coisa... Até a exposição, ela tem que haver um controle sobre isso, Sim, né? eu tô com um trabalho na Vila Mimosa, no Rio de Janeiro. Não sei se Sim. você que andou por lá, não andou pela Vila Mimosa, pelo Rio de Janeiro, você conhece. Vila Mimosa é uma área de prostituição no Rio de Janeiro, chamada Vila Mimosa. E eu tenho um trabalho lá. Eu coleto material lá em busca de copocitologia e um painel PCR, reação em cadeia por polimerase, que é um teste de biologia molecular, que já chegou a custar R$ 1.500. Barateou muito. E hoje em dia, com 200, 180 você faz. Eu tenho um projeto lá com prostitutas, profissionais do sexo. A maioria está ali porque não tem emprego. Muitas estão ali para ganhar dinheiro para comer. Muitas estão ali para ganhar dinheiro para comprar um prato de comida Para os filhos. para os filhos. Tá claro? E muitas vão lá com o marido. O marido deixa ela lá. Ela tem uma parceria fixa, o marido, para poder trabalhar. E uma coisa que muita gente vai entender, colegas nossos podem estar entendendo isso, elas me dizem, falam assim, doutor, muitas pessoas vêm aqui para afogar mágoa, para me pagar uma bebida, me paga o dinheiro e não quer transar, quer conversar com alguém que vai escutar e que esse alguém não vai botar na rede, não é amigo dele. Falou, doutor, com alguma frequência me chega um cidadão, me chama à mesa, paga uma bebida e conversa comigo. Não foi num psicólogo, não foi num psiquiatra. Isso é todo dia, não. Já teve gente que veio, conversou 1, 2, 3 vezes e depois saímos até. Tá? Mas uma coisa bacana, eu preciso ver até onde tem de verdade. Mas muitas dizem para mim, sem camisinha, doutor, eu não transo. Eu estou pegando dados científicos para saber até que ponto é verdade. E estou em contato com laboratórios de alto nível que faz o exame
porque eu coleto, é um projeto e eu mando para um laboratório privado de alto nível. E eu estou separando o que eu vejo na Vila Mimosa com o que o laboratório vê no dia a dia de exames das seguradoras de saúde particular, e eu quero ver qual a porcentagem que rola aqui e qual a porcentagem que rola Para ver se bate, né? ou se é absurdamente maior ou se é pouco maior. Quer dizer, isso são estudos que o governo poderia fazer, isso são estudos que a iniciativa privada podia fazer, porque muitas das vezes, Leonardo, a gente acredita e coloca muita culpa no governo. Mas e a gente, faz a parte? Eu sou professor de uma federal, tá claro? Sou funcionário público federal, só tenho um emprego. Vejo as nossas fortalezas e nossas limitações. Sou funcionário público de carreira. Defendo isso de carreira. Mas vejo, Léo, que muitas faculdades, universidades privadas cagam e andam para o serviço de saúde pública. E ele cobra 8, 9. Tem faculdade de medicina no Brasil cobrando 15 mil. Não, a gente tem situações assim, né, de laboratório de robótica, e não tem uma cadeira de DST para o estudante se familiarizar, Então, o estudante de medicina. Por que a iniciativa privada não entra em pesquisa? Quando você vai olhar, é um ou outro trabalho que vem das faculdades privadas. A maioria vem da onde? Tem que ter a meia-culpa, né, professor? Então, quer dizer, você de privada, não fique culpando só A, B, o prefeito, o governador, a presidência da República. Entre no esquema, participe. Invista nisso para melhorar a formação do doutor, pô. Então, a saúde pública é um outro grande erro que eu brigo muito. A saúde pública não é a saúde que tem que ser domínio da prefeitura, do estado, do governo federal. A saúde pública é o bem-estar de todo o público. Daí a Covid. Reflete em todos. Que quanto consumiu das empresas, das Unimed, das Bradescos da vida, como que diminuiu. E cadê essas empresas que não investem em vacinação? Cadê a Unimed? Cadê a sua campanha de vacinação? Cadê? Eu não vejo. E isso impacta nas finanças. Isso é dever do governo? Não! No consultório privado se recebe paciente também com suspeita de DST. E aí? DST. Cadê a vacinação para hepatite B que caiu, Léo? Caiu absurdamente. A maioria das pacientes que a gente solicita, o senhor sabe que eu sou cirurgião ginecológico, sou obstetra, a gente solicita o pré-operatório, eu estou tendo que pedir, não se chega mais com carteira de vacinação para eu saber se foi vacinado para hepatite B ou não. Uhum. Peço o anti-HBS, a maioria das pacientes de setor privado ou particular com anti-HBS abaixo de 20. Não, e anti-HBS. O paciente não está vacinado. Ou até não reator, e o doutor pega e fala, olha, tá tudo bom, tá tudo negativo, pode ir embora. O doutor não sabe que deveria investigar para pelo menos fazer uma dose e rever depois, ou fazer um esquema vacinal. E o sistema privado de saúde pagando. Isso impacta nas minhas contas, porque eu pago mais caro a minha medicina privada porque é muito gasto laboratorial. Eu pego o exame, eu pego o paciente, provavelmente você, com mais de 50 pedidos de exame. Verdade. Ante isso, ante aquilo, B isso, B aquilo, C, vitamina D1, D2, D3, vitamina X10. Verdade. E não valorizam o anti-HBS. Por exemplo, não prescreve a vacinação.
Acha que isso é um dever do posto? Ah, mas Mauro, essa paciente já tem 25 anos, a vacinação no SUS para HPV é só até 15 e eu não passo. Caramba, ela tem um Volvo, ela tem um iPad, ela tem um iPhone 50, ela tem um Samsung 200, ela tem um Corolla. E você acha que vai ser caro para ela pagar a vacinação? Eu não sou pago para adivinhar. Quando chega uma paciente com uma infecção, você pergunta se ela pode comprar a amoxicilina com ácido, isso, com aquilo. Você pergunta, olha, a senhora tem que tomar isso, mais aquilo, mais aquilo. Ela pode tomar ou não. Chegamos num ponto fundamental que a gente não falou ainda. Falando de DST, a gente tem que falar disso. Daqui a pouco a gente vai falar das indicações de livros. Eu quero que o senhor dê uma pincelada rápida, pensando no SUS e pensando no atendimento privado, da abordagem sindrômica. Ah, Deus. Vamos pular. É importante. Vamos pular. Os prós e os contras, né? Vamos pular. Tem mais um café aí. Pois bem, eu fui um brigão muito grande no ministério. Eu era da Comissão Nacional. Até comentei hoje com a minha esposa. O senhor estava lá. E pedi para sair, para que não entrasse meu nome com o contexto da abordagem sindrômica. Eu não sou contra a abordagem sindrômica. Eu faço abordagem sindrômica para N situações. Todo mundo faz. Ninguém vai chegar com o paciente com uma doença, com um quadro de tosse, catarro, corrimento, e você não pode fazer uma primeira abordagem. O que eu sou contra é chegar uma mulher com corrimento, um homem com uma ferida, e você não coletar o material e você não pesquisar. Mauro, mas isso você pode sempre? No início do programa, eu acho que eu falei, na medicina como no amor, nem jamais nem toujours, não faço sempre. Vai ter uma situação que você tem que fazer aquilo ali. Nunca mais vou ver a pessoa. Agora, você não pode banalizar. Você não pode pegar uma úlcera genital, uma ferida genital e passar benzetacil, azitromicina, ciprofloxacina, aciclovir. Isso você não pode. No outro dia, não sei se eu contei aqui, ou eu contei antes, que eu coletei um material no banheiro de um shopping de um colega. Contou. Eu já contei no programa? Contou. Então, quer dizer, eu podia ter prescrito o exame. Hoje em dia, Leonardo, o que eu recebo de foto no telefone, a pessoa liga, está com problema, dá para tirar uma foto? Olha, não mostra sua unha, não mostra seu relógio, seu anel, manda para mim, eu olho, dou uma olhadinha e falo, faz isso, faz aquilo, vai no laboratório. Então, a abordagem sindrômica, ela é muito importante, ela é necessária, mas ela não pode ser banalizada. E certa vez no Brasil teve uma política que chegava com corrimento, dava 3 remédios. Chegava com úlcera, dava 4 remédios. E não se fazia exame nenhum. E para o HIV, nós temos carga viral, nós temos N sorologias, e para DST não temos. Quem? No Brasil hoje, janeiro, né? Janeiro de 2023, pesquisa clamídia, pesquisa um gonococo de rotina. Quem pesquisa tricomoníase de rotina? Uma protozoose que é seríssima. É a mais prevalente no mundo. Quando você abre o CDC, que é o Centro de Controle e Tratamento de Doenças nos Estados Unidos, é a doença mais prevalente, não é clamídia, é a DST mais prevalente, ou IST, tricomoníase. Muito mais prevalente em mulher do que em homem. Como faz o diagnóstico? Pelo preventivo, colpocitologia vê, mas erra muito. Exame a fresco, você pega o pus
a secreção, coloca numa lâmina, numa gota de salina, vai no microscópio e vê o tricomona lá. Quem faz isso? Quem faz isso no consultório mais chique da área, mais rica das capitais brasileiras? Eu não conheço. É um ou outro colega. São poucos. Qual o exame? Biologia molecular. Hoje, pela biologia molecular, os laboratórios privados estão falando, Mauro, está aparecendo tricomonias. Eu falo João, José, Maria, são os amigos, dono de laboratório, diretor. Ela sempre esteve aí, porra. A gente aqui não via. Porque no preventivo, você vê a tricomonas ou tricomonas, aquela forma dela, mas em doença crônica, Leonardo, ela não é uma carinha bonitinha assim, não. Ela é redondinha e fica meio escondida. E muitas das vezes hoje, grandes laboratórios terceirizam a citologia, colhe e manda lá para um cara resolver isso em casa. E aí pode ter um erro. Então, você tem que fazer tudo isso pela abordagem sindrômica. Você tem um momento de você atacar, mas você não pode banalizar. Então, eu faço em determinadas situações, mas raramente eu não coleto material para me corrigir depois. Quem é que faz um Tizank hoje para suspeita de herpes genital, né, professor? E muito dos herpes genitais de repetição não são herpes. Farmacodermia, toma um dipirona, uma nimesulida, abre uma lesão, volta e meia, tem filho de médico, colega, Mauro, estou com uma ferida aqui enorme, minha filha, minha irmã, e você vai investigar. E não é herpes. E não é herpes. Agora, eu não pago para ver. Eu coleto material, explico tudo. E tem hoje em dia um painel de empresas mundiais, e tem no Brasil, por exemplo, tem um painel de DST, ou painel IST, para secreções que vê clamídia, gonococo, micoplasma genitália, micoplasma hominis, ureaplasma urealítico, tricomonas e ureaplasma parvo. Você colhe, mano. Para úlcera, tem um painel de úlcera genital, é só ligar para o laboratório. Liga para o laboratório e fala, olha, eu quero que você me deixe aqui o kit de coleta. E o laboratório manda 1, 2, se você, ele não vai te mandar 50. 1, 2, churipep, um frasco que você coleta de uma ferida. Eu nem digo úlcera, eu digo ferida genital. De uma lesão alto relevo, de uma pápula, de uma úlcera mesmo, que você raspa. Eu peço citologia em meio líquido, porque eu já vejo o Papa Nicolau, as inclusões, e já me descartam câncer. No outro dia eu estava atendendo, dando aula lá, uma paciente com uma úlcera enorme de herpes, ela já tinha herpes, já tinha diagnóstico, era HIV, eu peguei, está no Atlas aqui que você tem, eu não sei se nessa edição ou se na outra, eu coletei, entrei com a ciclovia já para cima como um trator, mas eu raspei, pedi urgência. 5 dias depois o laboratório me liga. Mauro, isso daí não tem nada de herpes, isso aí é um câncer. Isso aí é um câncer. Então, porque a citologia já me deu. Então, a abordagem sindrômica não deve ser banalizada e a gente deve estar sempre tendo que passar limpo para não fazer como já foi no Brasil. Ah, mas nós não temos como equipar as unidades todas de saúde. Caramba, então revê a tua vida. Um dia a gente tem que chegar lá. Revê a tua vida. Como é que para o HIV, para outra doença, você pode tudo e para outras doenças não pode nada? Revê a tua vida. O que aconteceu?
Resistência bacteriana. Hoje o mundo, Leonardo, faço um programa disso também aqui, com resistência bacteriana aos antibióticos. Hoje, ciprofloxacina, gonorreia já tira de letra. Por quê? Uso e abuso dos antibióticos. Banalizou-se, né? Tá? A gente chega no momento em que a gente faz um estímulo à leitura. Hoje, especificamente, eu venho estar estimulando 2 obras que o senhor é o autor, né? Um dos autores. É um dos autores, mas eu vejo que tem uma capacidade aí de realização dentro das obras que é muito legal. São 2 livros, principalmente para os estudantes de medicina, para as pessoas que se interessam, ginecologistas, urologistas. O programa é voltado para os médicos também em formação, né? Então a gente eu trouxe 2 tratados, né? O DST-5 já está em 6 já? Não, acabou a editora, parou, eu também fiquei muito cansado. Agora, para mim é o compêndio de referência para doenças sexualmente transmissíveis do professor Mauro Romero Leal Passos. E o Atlas de DST, Diagnóstico Diferencial, né? Que o Gutenberg também lhe auxiliou, né? Muita gente de várias partes do país mandando fotos, né? Bom, aí como eu falei para vocês, a gente está orientando a leitura, o estudo desse Atlas de DST, que eu tive o privilégio de comprar num congresso brasileiro de DST, que foi o 5º Congresso Brasileiro de DST e o primeiro congresso de SIDA, em agosto para setembro de 2006. Caramba! Né? E o senhor fez uma dedicatória para mim. Bonito, hein? Muito legal. Obrigado pela... Eu guardo com carinho e palavras do professor Mauro, que ele costuma utilizar essas palavras. Para o estimado colega Leonardo, com um forte e afetuoso abraço. São palavras que eu conheço dele. Então, estudante de medicina, quer estudar DST, diagnósticos diferenciais. Cara, essas fotos aqui... E são casos, trabalho, né? Muito legal. É muito uma maneiro. discussão de casos Isso aqui do Brasil inteiro. Bom ginecologista que tem o seu consultório, que trabalha no serviço público também. Tem muitos casos aqui de de colegas de Manaus, sabia? Do doutor Sinésio, da doutora Adélia. Um beijo, Adélia. Um beijo, Sardinha. Posso mandar beijo para ele? Pode. Um beijo, Sinésio. Doutor Sinésio, um grande dermatologista. Doutora Adélia Bezaquem. José Carlos Sardinha, muito obrigado por tantas coisas que vocês já contribuíram. O senhor perguntou sobre o ambulatório de DST. Eu fiz residência médica na Universidade Federal do Amazonas, já há 18, 19 anos atrás. Eles já estavam lá e continuam lá tocando o ambulatório de DST. Bacana. O outro é o Papa. Tá aqui, ó, da DST no Brasil. Parece que vem aí nova edição, né? Você me botou uma injeção na veia aí, sabe? Vem uma nova edição. Você me botou uma Isso injeção aqui, na veia. Isso aqui me emociona porque abordagem sindrômica, tratamento, organizar... aí dentro. Muito legal. Isso aqui, emocionais. Isso aqui é de cabeceira, tá na minha estante de livros, teve muito tempo no meu consultório. E guardo com carinho também, uma boa recordação, e estimulo os estudantes de medicina, os residentes de ginecologia e obstetrícia a estudarem por esse livro. Muito completo, muito legal, linguagem acessível, então recomendo, é o momento nosso do livro. Posso fazer uma propaganda? Pode mesmo. Anotem aí, pessoal, Jornal Brasileiro de DST. É o único periódico científico aberto nas Américas só sobre DST HIV/AIDS. É um periódico, eu sou o editor-chefe e um dos editores, tem um outro colega de Fortaleza, o José Eleutério Júnior, um grande amigo, e muita gente participa. Aí vocês podem mandar pesquisas para lá, tem parecerista, e também é aberto, tem uma vantagem, qualquer um pode entrar lá. E nós temos desde o primeiro, que foi feito em 98, até 2023, Jornal Brasileiro de DST. Ele é em inglês agora, tá como Brazilian Journal of Sexually Transmitted Disease. Mas se você botar DST, Jornal Brasileiro de DST, aparece na página. Beleza. Aí Professores, ajudem e mandem trabalhos para publicação.
Bom, falamos bastante aqui das ISTs, da ISTs e sífilis congênita, né, no programa. Na verdade, a gente tinha um cronograma aqui para afiar com o senhor, mas a gente já falou de inquietude, já falou de desenvolvimento e subdesenvolvimento, já falou de robótica e água potável, a gente já falou de uma série de coisas, e é legal que no podcast não há, de maneira nenhuma, conflito de interesse. Perfeito. Eu fiz um convite para o senhor que foi prontamente aceito do meu professor, do nosso professor, um papa das doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem que referendar, é uma pessoa estudiosa que doa a vida que ele tem ao ensino, à pesquisa em doenças sexualmente transmissíveis. O Dr. Mauro é uma referência, isso é inconteste. Então, eu gostei muito de uma palestra que o senhor deu uma vez, que o senhor fala de confluência de interesses. Né? Então, a gente está aqui confluindo para esse bem comum, que é o estudo diagnóstico da DST, e para a gente ter uma sociedade melhor, né, professor? Mais justa. E prazerosa, né? Porque namorar é bom, né, pessoal? Vamos lá, né? Ninguém é contra sexualmente, pelo contrário, né? Agora só... Tem que namorar. Tem que namorar. Mas aí é o que o Cortella fala. Tem que ter a disciplina mínima, né? Tem que ter a disciplina mínima, né? Bom, gente, agora a gente chegou no momento também do que toca nos partos e cirurgias. O que toca nos partos e cirurgias. Gente, hoje o programa ele ficou tão interessante, né? E com uma série de assuntos, e a gente muito voltado para sífilis congênita. Então a gente já vai pegando o gancho agora do que toca nos partos e cirurgias, como eu falei para vocês. E a música de hoje recomendada é a Anunciação, na voz da Mariana Nolasco. Depois você vai lá no link da bio, ou então direto no Spotify para ouvir essa música que foi muito tocada nos partos desse ano na AMI, Assistência Materna Infantil Humanizada. Professor, a gente chega agora num momento mais de descontração, que é sempre uma surpresa para os meus convidados. E esse momento a gente não pode perder a oportunidade de conhecer um pouco mais o Mauro, o Maurinho, que é um pai de família, tem os seus filhos, casado... 2 netos. 2 netos, casado há algum tempo, tem um filho fazendo intercâmbio agora na França. E a gente tem a oportunidade de conhecê-lo. Isso aqui é um momento que a gente faz um bate-pronto, um pai-bola, que a gente chama de consulta rápida. Primeiro a gente faz uma consulta rápida com o senhor e com perguntas mais elaboradas. E depois a gente vai para o bate-pronto mesmo, não é? Mas é um momento da consulta rápida em que a gente... E não foi combinado. Não, é surpresa. A gente não deixa o convidado normalmente saber. Não foi combinado. Consulta rápida. Bom, pessoal, então a gente chega no momento do consulta rápida. Como eu falei para vocês, primeiro a gente faz umas perguntas mais elaboradas, nada combinado com o Mauro e com o professor Mauro Romero, e a gente deseja que seja divertido para o senhor, tanto quanto é para a gente, tá? Então, vamos lá, Mauro. Se você pudesse ser melhor em algo, o que seria? Filosofia. Gosta? Estudaria mais filosofia. É muito legal, né? Para ter uma compreensão melhor, não só para falar, não só para entender os outros, como também me entender. Eu acho que a filosofia é uma coisa assim, muita gente acha que é papo cabeça, fumar uma maconha, não sei o quê, mas é algo sensacional. Com certeza, exercício de ideias, né? Sim, sim, sim. Rever suas posições me ajuda muito nisso. Eu vejo Gostaria mais de saber filosofia. Vejo que o ser humano é um ser em transformação, né? Isso Sim. é muito legal, muito bom. Mauro, como seriam as suas férias dos sonhos? Com a minha família, andando pela Itália, andando pela Espanha, pelo Brasil, que eu não conheço, mas com toda a família. Já combinei isso com os filhos. Eu tenho 5 filhos. Mariana e Felipe, Mariana médica, Felipe vai formar agora dia 25, Paulo e Carolina estão aqui em Manaus fazendo estágio no Careiro e Gabriel está fora e eu já falei que o que eu queria deles, né, se puder, mas é um objetivo, que eles me levem junto com a mãe para passear, andando, começando pelo Brasil. Não preciso de Disney, Nova York, eu queria uma outra coisa. Cultural. Toscana, Firenze, Nápoles. Fazer novamente, eu fiz, dica para todo mundo,
Arena de Verona, assisti uma ópera no Arena de Verona. Ele funciona em junho aberto. Eu já assisti a ida e já assisti Dama das Camélias. Eu gostaria de assistir lá Romeu e Julieta. Olha, legal. Profundo o nosso entrevistado hoje. Espanha, não deixe de visitar Salamanca. Sim. Salamanca é fantástico. Sim, não conheço. Se tivesse que se mudar para outra cidade, qual seria? O senhor mora hoje em Niterói, tem que ser outra. Tem que ser outra. Moraria no Rio de Janeiro. Beleza. Gosto muito ali do Leblon, Baixo Leblon, Gávea. Quem conhece sabe. Ficaria por ali. Ficamos De encantados. chinelo, falando com os fatalmente faria amigos entre os garçons. Mas continuaria pensando sifiliticamente. Continua pensando sifiliticamente. Mauro, o que te impressiona nas pessoas? A amizade e a sinceridade. Sem Isso aí aquela já coisa, basta. sem aquela coisa de achar que é professor, que quer me cantar. Não é roupa, é um toque de mão, é um aperto na mão. Eu sinto muito as pessoas no abraço. O que mais me impressiona é... Mauro, onde você encontra alegria? Ah, Deus, quando eu beijo minha mulher. Ou melhor, a mulher que me possui. Olha, profundo. Mauro, E o que também te... com meus filhos, né? Também Mas com ela meus filhos. foi o primeiro pensamento na mente, foi ela. Foi. Né? Mauro, o que te surpreendeu hoje? Ah, a sua estrutura, cara. Gostou? Seu trabalho. Eu fico bem feliz. Hoje, eu estou encantado com isso aqui. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho também um programa de rádio chamado Nu com Mauro Romero. Entre por aí e procura. Não chega na unha do dedo mindinho do pé do que você tem aqui, do que você preparou. Isso aqui é com carinho. Tomara, continue, que esse é um trabalho importante. Não é só ter um consultório chique, cobrar 1.000 de consulta. Esse trabalho merece investimento, merece um patrocínio, até para você também um dia ter uma remuneração, eu acho que é o que eu procuro também. Grato pelo reconhecimento. Qual foi, Mauro, o seu gesto de generosidade mais recente? Aí eu pego... Legal. Gilson, recebendo as minhas 2 filhas e uma amiga, a Cecília, recebendo aqui em Manaus, levando para casa, o Bibiano levando elas para o Careiro, para fazer um estágio diferente, fora. Elas 2 conhecem muitos lugares no mundo, já estiveram em Finlândia, em Taiwan, conhecem Estados Unidos, conhecem a Europa, mas não conhece o que é um Rio Amazonas, o que é o encontro das águas. Realidade do caboclo amazonense, O que é o caboclo, o que é atender nessa população. E o que o Gilson, que a Kátia fez aqui por nós é marcante. Tanto que fizeram tanto que a gente passou a se encontrar e fazer esse programa. Olha Legal. Que coisa bacana, né? Prontamente quis ser grato, aproveitar o momento para ser grato ao Dr. Gilson Correia, que quando eu soube que o professor Mauro estaria aqui em Manaus, nos colocou em contato o mais rápido possível e a gente pôde estar aqui fazendo esse programa, esse podcast que está sendo, para mim, um barato, muito legal. Generosidade do Conselho Regional de Medicina daqui, generosidade da Associação de Ginecologia E obstetrícia do Amazonas. Não é porque eu estou aqui, eu podia falar N coisa, tenho vários outros exemplos. Eu sou um tipo de uma pessoa que eu recebo muita generosidade. Isso é verdade. Deus, legal. Tenho vários amigos, mas sem nenhum interesse. A gente falava aqui, você acabou de falar. Confluência de interesse. Isso é muito bom, né, professor? Do Gilson, a minha esposa Renata, a mãe da Cecília, o pai, nunca, quer dizer, não conhece o Gilson, mas já são amigos, já sabe? Da família, os filhos já se... Olha que coisa bacana. Muito legal, né? E para terminar, nesse bate-pronto mais elaborado,
Mauro, de quem você sente saudade? Meu pai e minha mãe. Influenciou muito? Ah, sim. Eu também tenho uma moça que eu sinto muita saudade dela. E agora vamos para a consulta rápida. Essa aqui é bate-pronto, pai e bola. Tá. Que veio na cabeça, eu vou falar Tá a bom. palavra e você Tá manda. bom, nem vou olhar. Tá bom. Mauro, país. Brasil. Não troca por outro, não? Não. Cidade. Quero viajar, quero Conhecer, né? Mas Brasil. Cidade. Niterói. Trocaria pelo Rio, mas gosta muito de Niterói. Gosto muito de Niterói. Bebida. Vinho. Tinto. Doce 14, ou seco? 14,5. Tá bom. Comida, alimentação. O que gosta? Gosto muito de bacalhau. Português? Comi um bacalhau português aqui com o Gilson, uma coisa deliciosa. Bom, né? Não me lembro qual foi. Alentejo? Pode ser? Alentejo. Com o chefe Geraldo, que também tenho saudade. Foi um irmão que morreu meu com leucemia muito cedo. Quer dizer, olha que coisa bacana. O Geraldo aqui, o bacalhau. Como gera o vínculo, o pensamento, né? Isso cria identidade na vida da gente. É muito legal. Hobby, professor Mauro? Se eu pudesse mais, mergulho autônomo de garrafa. Gosta? Eu sou mergulhador avançado, noturno. Adoro. Se eu pudesse... Praticava mais? Só mais. Mergulho de garrafa em Arraial do Cabo, já mergulhei em Abrolhos, já Ilha mergulhei Grande. em Fernando de Noronha, Ilha Grande. Profissão, professor? Médico, escritor, é o que eu gosto. Paixão, uma paixão na vida. Meus filhos e minha mulher. Professor Mauro, o que te emociona? Ser bem recebido, ser bem acolhido. É bom, né? É bom, é bom. É gostoso. Mauro, o que te faz feliz? Me faz feliz são as amizades. Amigo me faz muito feliz. A ambiência de se dar sem interesse. Isso é bom, né? Entre outras coisas, né? Me faz feliz. Me faz feliz também. A família reconhece. Ficar sozinho também por um tempo. Pratico muito isso no banheiro. Meu banho é de 40 minutos em diante. Aquilo ali me recarrega, entendeu? Que eu repenso, não só para os outros, como para mim também. Legal. O que fazer no domingo de manhã? Dormir. É bom, né? E ler. Ler. Gosto muito de ler o jornal. Gosto de domingo de manhã. Cor predileta? Azul. Sabe que o azul, ele é a grande maioria aqui entre os entrevistados. Né? Azul me dá muita segurança, é um tom gostoso, é um tom que permeia. Isso não quer dizer que eu não seja apaixonado por todas as cores. Mas é predileto. Mas se eu tivesse azul, branco, sabe? O verde me deixa muito feliz também. Tanto que eu sou tricolor, não sei se vai vir essa pergunta aí. Não, até não vai vir, não. Mas eu sou tricolor. Então, a paixão do futebol é pelo Fluminense. Pelo Fluminense. Sim, senhor. Das 3 palavras, cerveja, mar ou teatro, se você tivesse que escolher? Teatro. O que toca de música no seu carro? Todas elas. Eclético? Ouve de todas tudo. elas. Eu entro num pagode, no meu carro eu tenho DVD e televisão. Então eu entro com... E depende. Por exemplo, se eu estou indo para um local festivo, eu boto uma música mais agitada. Quando eu volto para casa, eu gosto mais de Andrea Bocelli. Tenho os DVDs de Andrea Bocelli. Adoro pagode, samba. Eu sou apaixonado por um samba. Legal. Apaixonado. Se vier aí o que ainda não fez que gostaria de fazer, entrar,
tocando bumbo de segunda, porque eu não tenho braço para ser um bumbo de primeiro, numa escola de samba no Rio de Janeiro. Ainda não realizou esse sonho? Não. Professor, eu tenho uma homenagem para fazer para o senhor agora. Não sei, às vezes a gente, quando palestra muito, escreve muito da aula, não sei se a gente lembra de tudinho que a gente falou, escreveu, né? Aham. Mas o que eu vou falar agora, um dia o senhor falou para muita gente, tá? E eu tenho essas sacadas já há muito tempo, mesmo antes de adentrar esse movimento das mídias digitais, de guardar palavras de pessoas que eu me espelho. Então é para saber que o senhor sempre teve no meu pensamento como um espelho para o conhecimento, tá bom? Tá bom. Eu vou trazer isso agora. Dessa forma, a sífilis congênita é considerada, em termos epidemiológicos, um forte indicador da qualidade de assistência pré-natal de uma população, devendo o poder público, portanto, promover políticas de educação continuada aos cidadãos e aos profissionais de saúde em relação aos protocolos nacionais de controle e prevenção da patologia, além de assegurar que o sistema de saúde pública possa prestar assistência pré-natal de qualidade com exames laboratoriais em tempo hábil, tratamento do casal infectado e conscientização de todos os envolvidos. Somente por meio de um esforço enérgico do Estado e da população será possível alcançar o controle dessa infecção. Mauro Romero, Léo Passos, um dia falou isso aí. Bom, a sífilis congênita é doença sentinela, negligenciada e sem meias palavras. Reflete má qualidade de pré-natal. Significa prevaricação, pois o poder público conhece o problema, sabe como resolver, existe no mundo e no Brasil os insumos necessários, mas este poder público não elimina. Eliminar sífilis congênita, 0,5 casos de sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos é bem diferente de erradicar. E é perfeitamente possível mostrar ao Brasil e ao mundo que o governo que já assumiu será competente para diminuir em um ano, 2023, pelo menos 33% as taxas de sífilis congênita. Sim. Diminuir em 2 anos 66%, diminuir em 3 anos 90%. E vão ter 4 anos aí de governo, né? Ou seja, em 2026, uma sífilis congênita eliminada do Brasil. O senhor escreveu isso eu creio que seja um objetivo de vida que o senhor tem, né? Essa noite, você botou isso daí, importante. Essa noite eu sonhei com o presidente Lula. E vou cobrar isso dele, porque o CRM do Rio de Janeiro, o CREMERG, acabou de fazer um documento. E já enviou para o Ministério da Saúde. Já enviou. Em 2002. Ele entrou. Primeiro governo. Não, foi 2004. 2004, no Congresso Brasileiro de DST-AIDS, que foi em Recife. Estava lá. Eu convidei, eu insisti, mandei documentos e ele não pôde ir. Mas ele fez um documento muito bonito que eu tenho, já encaminhei e pediu que o hoje senador Humberto Costa, era ministro de Saúde, que é de Recife, fizesse a abertura do Congresso e me entregou o documento do presidente Lula dizendo do compromisso, falando, e eu vou continuar cobrando dele. Temos congresso esse ano? Temos congresso esse ano, vai ser em outubro de 4 a 7 de outubro, em Florianópolis, no qual convido todos e todas para irem ao congresso. Queria dizer que por um manifesto nosso, também em 2004, então gostaria, presidente Lula, gostaria, ministra Anísia, já estão convidados, gostaríamos que vocês fizessem a abertura do Congresso Brasileiro de DST-AIDS no dia 4 de outubro de 2023, em Florianópolis. E o Brasil, através de um movimento nosso no Rio de Janeiro, no qual um colega nosso médico chamado Chico D'Angelo, deputado federal, fez o projeto, tramitou anos e anos, décadas. E o presidente Temer
sancionou a lei. O Brasil tem uma lei do Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, que é para reforçar o trabalho no 3º sábado de outubro. Então, presidente, ministra, secretário de saúde, governadores, se existe uma doença que é possível eliminar não é zerar. Eliminar é ter uma taxa mínima, que é meio caso a cada 1.000 nascidos vivos. Ou seja, um município pode ter um caso a cada 2.000. 2.000 nascidos vivos. Então, não é zerar. Muito difícil zerar. Então, quero que todos tenham esse compromisso. Nós estamos dispostos. E isso seria o que nós cobramos muito dos outros, devemos cobrar para nós. Que nós estamos muito cobrando dos que não fizeram isso, não deram o exemplo daquilo. Podemos dar o exemplo do governador ir, do secretário de Estado ir, do presidente ir, do ministro ir, abrir o único país que tem um Congresso brasileiro, tem um Congresso Nacional de DST na América. É o Brasil, pela Sociedade Brasileira de DST, que vai fazer em outubro. Seria um exemplo para dizer, nós queremos eliminar a sífilis congênita. Não vou cobrar eliminar a tricomoníase ainda. Não vou cobrar eliminar o herpes ainda. Não vou cobrar ter 200% de vacinação contra HPV ainda. Mas vou cobrar. Se for preciso entrar na justiça, como já entrei, para eliminar a sífilis. É uma vergonha para um país do tamanho do Brasil. Com tanto de dinheiro que se produz. Do SUS. O SUS é um bem. Não tem no Canadá, não tem no mundo. Em Portugal você paga. O SUS é uma distribuição de renda fenomenal. Você falou de robótica. O SUS emprega o porteiro, o faxineiro, o enfermeiro, o médico. Técnico de radiologia. Emprega quem vai fabricar os estentes, quem vai fabricar o robô. Que coisa fenomenal! Quantas pessoas agora estão sendo operadas de robótica e a gente ter sífilis congênita? Não tem água potável, né, professor? Não tem água potável. Então, gostaria de dizer isso, da importância e de fortalecer a lei. Disponibilizar recurso para a lei. Já que o governo aprovou ou desaprova, vamos fazer acontecer. Ou então tem que ter um orçamento, toda lei tem que ter um orçamento. Vou cobrar isso da Câmara e vou cobrar isso do Senado, que disponibilize um orçamento para que a lei aconteça. E sabe de onde veio essa lei? Você usou essa palavra, obrigado. Da nossa inquietude de fazer uma lista, levar na Associação Médica Fluminense em Niterói, Chico D'Angelo assinou, Fábio Moerdal assinou, muita gente assinou, Adélia assinou, e isso foi transformado numa lei. E agora a gente tem um congresso, tem todo um trabalho que possa dizer em Davos, que possa dizer na Organização Mundial de Saúde, nós combatemos o desmatamento na Amazônia, nós combatemos a fome e nós combatemos a sífilis congênita. É um jogo que dá para ganhar do desmatamento, dá para ganhar da fome e dá para ganhar da sífilis congênita. Não estou cobrando sífilis adquirida em tudo, ou herpes, ou a gonorreia. Mas sífilis congênita, e você mostrou, muito obrigado e parabéns, é má qualidade de pré-natal. E má qualidade de pré-natal passa pela unidade básica de saúde. Tá bom.
Professor, eu só tenho a agradecer esse momento, tá? Obrigado. No meu íntimo, eu sou mais um daqueles alunos e espectadores de muitos no Brasil que têm contato com o senhor já há algum tempo. Espero que esse aqui tenha sido um momento de esclarecimento e um momento de transformação também nesse movimento da sociedade. Como a gente falou aqui no começo do programa, primeiro a gente, depois o mundo, né? Então a gente coaduna desse pensamento do senhor, desse movimento de transformação, principalmente em relação a uma doença tão abrangente que gera um impacto tão grande sobre a sociedade, E que é a sífilis. O número de mortes no Rio de Janeiro, para terminar, o número de mortes de bebê no Rio de Janeiro, é quase o dobro do que todos os Estados Unidos têm. E eles estão em polvorosa. Os Estados Unidos está desesperado com o aumento da sífilis. Só no Rio de Janeiro tem muito mais, quase o dobro, de bebê que morrem nos Estados Unidos. Se alguém pensa que isso daqui é papo Só de médico, de bacanal, de ir na zona de prostituição, não. É só pegar os dados do Brasil, são públicos, nos indicadores, e ver quanto morre de bebê notificado, Leonardo, fora os que não são notificados. a gente não sabe. De bebê que morre por sífilis congênita. Isso não pode acontecer. Então, a gente termina por aqui com um aperto de mão. Opa, esse aqui. E a satisfação de ter ele recebido aqui, ter contribuído aqui com o nosso Papo de Médico. O Papo de Médico hoje fica por aqui. Mais um programa que a gente está satisfeito, se sentindo bem de ter feito. Hoje, certamente gerando um impacto enorme sobre os médicos do Amazonas, quiçá políticos do nosso país e a população em geral. E fica para vocês um forte abraço do Leonardo em mais um Papo de Médico. Como foi bem dito aqui num outro programa, que o papo não é só de médico, mas é do médico para vocês sobre diversos assuntos, e hoje especificamente com relação às infecções ou doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a sífilis e a sífilis congênita. Um forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Um oferecimento AME, Assistência Materno-Infantil Humanizada.